Ok, no Facebook também. E logo mais também nós estaremos lá no YouTube, porque tudo vai para lá também. Então, quando vocês forem indicar para os seus amigos, vocês podem indicar que eles podem assistir tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Esta é uma forma de fazer realmente um movimento Primavera-Verão da leitura, que tem esse objetivo de conversarmos sobre a importância do incentivo à leitura. E também para ter esse momento de conversa entre amigos, não é mesmo, Paulo? Exato. Porque nós estamos tão distantes esse tempo todo e também a gente não pode ficar só vendo as notícias ruins, as notícias que são reais. A gente diz ruim, mas são reais. A gente precisa se inteirar do que está acontecendo até para ficar protegido, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar entre amigos à distância, porque é o que se está preconizado para a segurança de todos, tanto nossa quanto do outro. Mas pelo menos à distância nós estarmos juntos nesse momento. Então é um prazer muito grande estar na companhia de vocês. Vão chegando e vão dando um oi. A Vânia já deu aqui, ó, um oi, um coraçãozinho. Boa noite, Vânia. Bem-vinda. Maravilha, maravilha. A turma está entrando aqui tanto no Facebook quanto no Instagram. E é isso, meus amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e vamos para mais um encontro. E hoje bem-vindos à nossa casinha com esse maravilhoso estandarte aqui, que foi um presente da nossa amiga Fátima Neves, lá de Capelinha, Vale do Jequitinhonha, né? Então, como é uma obra de arte, um artesanato maravilhoso, nada melhor do que ele estar conosco aqui, representando, né, tanto o Jequitinhonha, quanto o gosto aí pelo artesanato, pelas coisas bem feitas. Um presente maravilhoso, né? Muito obrigado, viu, Fátima? Show de bola. E estamos juntos, né, para prosear hoje, o tema de hoje bacana, né, que é projetos pedagógicos alinhados à BNCC. A sugestão foi da Arlete Novaes, lá de Timóteo, Minas Gerais. Boa noite, Arlete. E vamos ter essa prosa hoje, né, Marli? Conversar sobre esses projetos pedagógicos alinhados à BNCC. E o que a gente vem falando muito, né, sobre projetos, sobre a execução da BNCC, a implantação da BNCC através dos projetos, né? Boa noite, Eni, também, bem-vinda, bacana. Não é isso, Marli? Isso, esse tema que a Arlete Novaes sugeriu, nós brilhamos os nossos olhos, porque o tempo inteiro nós atuamos a partir de projetos. É a nossa crença, nós já identificamos muitos resultados a partir do trabalho desenvolvido com projetos, projeto Criança que Lê, o projeto Jovem que Lê, o projeto Família que Lê, os projetos que nós também acompanhamos nas cidades que nós trabalhamos e dos amigos que vão compartilhando conosco também. Então, é um tema que nós realmente gostamos muito, acreditamos muito, e é um tema que, por si só, no título, ele já traz a resposta de tudo que nós vamos falar aqui. Porque quando se propõem projetos pedagógicos alinhados à BNCC, fica mais ágil, alinhados à BNCC, e a BNCC ela é algo ainda que não se tem muita fala a respeito da BNCC, mas não tem muito debate afinco do assunto de quem de fato leu e compreendeu. Tem muitos, mas a maioria de quando aponta algo da BNCC, é possível refutar, porque às vezes aquela contestação, a resposta está na segunda página da BNCC. Então, não é que a gente é apaixonado pela BNCC, ela não é perfeita, mas nela traz as indicações e as respostas. E quando a gente fala indicações e respostas, aí algumas pessoas já identificam assim:
Ah, então tá tudo lá e a gente não pode fazer mais nada e tá engessado. Não. Muito antes, pelo contrário. Uma das palavras que mais aparecem na BNCC é autonomia, Exato, protagonismo. exato. E não é protagonismo só do aluno, é o protagonismo do professor também. E qual a melhor forma de ter protagonismo e ter autonomia? Através dos projetos. Isso. Então, quando nós falamos nessa lógica de BNCC, como se fosse a solução, não é ela que é a solução. Ela abre portas para que a gente possa sair dessa coisa da lista de descritores que você tem que dar a aula a partir daqueles descritores. E agora, então, nós podemos trabalhar através dos projetos alinhados à BNCC. Para resumir, porque fatiar nosso tempo, não é, Paulo? Porque senão nós não conseguimos, dentro da hora que nós nos propomos estar aqui com vocês, nós separamos três linhas de abordagem com relação a projetos alinhados à BNCC. Uma é com relação ao que a BNCC traz como intencionalidade pedagógica, a outra é com relação às metodologias ativas e a outra com relação às competências específicas dos componentes curriculares. Quando a gente fala componentes curriculares, nós estamos falando do ensino fundamental, do primeiro ao nono. Mas quando nós pensamos em projetos para a educação infantil, nós falamos nos campos de experiência. Exato. Né? Então, esses 3 pontos, eles vão nortear a nossa conversa. Essa intencionalidade pedagógica, as metodologias ativas e as competências específicas. Nós tivemos uma live aqui só sobre as competências gerais, vocês podem ver aqui, está gravado. Mas hoje nós vamos pontuar como nós podemos utilizar as competências específicas para a elaboração dos projetos. Então, o que acontece? Quando a gente fala de intencionalidade pedagógica, ó, o pessoal tá dando oi aqui. Gente, quando sobe os coraçõezinhos, a gente fica mais feliz. Quando sobe coraçãozinho, quando dá boa noite. Por que isso? Porque quando, ó lá, ó, a Novaes entrou, gratidão pelo tema, nós ficamos muito felizes com a sua sugestão. Olá, Silvana, boa noite, Saulo, nosso amigo Saulo aí, lá de Ipatinga, professor Saulo, show de bola. Isso, Silvia, ó, maravilha. Então, olha só, os coraçõezinhos e o boa noite, o curtir, o comentar e o compartilhar, nós falamos dessa importância de fazer isso, porque é uma conversa com o algoritmo, né? Ele entende que esse é um assunto importante e manda para as outras pessoas também. Então, quando nós pensamos, essa é uma intencionalidade, né? Quando você clica no coraçãozinho, é uma intenção de que você demonstra que esse conteúdo é de relevância, o Instagram e o Facebook entende que é importante e entrega para mais pessoas. São os robôs trabalhando para todos nós, acho isso o máximo. Né? Só para reforçar essa questão dos projetos, Marli recordou aí, né, dos descritores, né, os antigos descritores, e hoje mesmo a gente estava conversando, tudo que está na BNCC não é novidade para ninguém, porque já está escrito há décadas, né? A palavra é essa, décadas. Não é que está escrito há anos, né? As semanas, está escrito há décadas, né? A diferença é que agora a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela se transformou em uma legislação. Então, antes tudo que era parâmetro, né, Marli? Porque antes era tudo parâmetro. Parâmetro, 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 parâmetro. A própria LDB ela foi muito descaracterizada. Se você entrar hoje na internet e pesquisar LDB, você vai ver artigos riscados assim, totalmente, né? Um monte de risco, com várias emendas, né? Quer dizer, descaracterizou bastante a legislação, a LDB, né? Num sentido de evoluir, num sentido também de não se ter uma base nacional comum curricular até aquele momento. Então é importante que a gente entenda que agora é legislação, não é mais parâmetro. Então é para fazer, não é para ficar
divagando se há necessidade ou não de fazê-lo. É para fazer. E quando a gente escuta, né, como Marli falou, está engessado, é um negócio meio complicado, porque se você tem ali centenas que juntos chegam a milhares de habilidades para você desenvolver com o aluno, é pouquíssimo provável que dentro de centenas de milhares de habilidades que você tem que desenvolver com o seu aluno, você esteja pedagogicamente engessado, Exato. né? Ainda mais considerando que a autonomia da sala de aula é do professor, né? E a autonomia, né, do processo é no aluno, o sujeito, né? A É o aluno, a centralidade, né? centralidade é no aluno, e daí a intencionalidade pedagógica, né? Então, a gente tem que começar a deixar no passado, né? Vamos deixar em 2020, né? 2020 está sendo um ano tão atípico, tão desafiador, tão cheio de novidades não tão agradáveis, então já vamos aproveitar e deixar isso em 2020 e vamos entrar em 2020 com a cabeça realmente repensada, né? Porque as coisas precisam começar a acontecer. E por que que elas precisam começar a acontecer? Quero dar só um exemplo aqui, que é de hoje, isso daqui, né? Estudo aponta que saúde mental das crianças se deteriorou durante a pandemia, né? Isso foi feito no Reino Unido, né? Então não é mais suposição, é uma constatação, né, de que as crianças lá têm a faixa etária aqui entre 7 e 11 anos, né? Ele foi feito acompanhamento com 168 crianças entre 7 e 11 anos, e durante o lockdown no Reino Unido, os sintomas de depressão das crianças aumentaram substancialmente em relação ao período anterior à pandemia. Então, isso aqui aconteceu lá e certamente acontecerá aqui, já está acontecendo aqui. E aí lá para frente você tem os jovens também, um em cada quatro, né, Marli? Um em cada quatro jovens tentaram suicídio. Pensaram. Pensaram É, em suicídio, não que tentaram, obrigado é, pela correção. é. Pensaram em suicídio durante essa pandemia que está acontecendo e agora na Europa uma segunda onda muito violenta. Então, isso já traz um recorte para nós que pode ser trazido para a nossa realidade do que a gente vai receber, né, Marli? Um momento ou outro, num retorno presencial ou mesmo durante a sequência do ensino remoto, como está sendo, e daí tudo que tem que se ter é intencionalidade pedagógica, né? Sabemos dos professores também, das professoras, dos educadores, está todo mundo meio abalado, né, emocionalmente. Isso é natural, mas para a criança ainda é mais desafiador, né? Porque ela não tem a maturidade de vida, a leitura de mundo que nós temos, né, Marli? Então é desafiador. Ela precisa contar com o nosso apoio nesse processo, né? E principalmente tudo tendo a intencionalidade pedagógica, né? O propósito pedagógico em cada ação que a gente for fazer. Daí é que a gente fala muito do incentivo à leitura, né? Como um vetor de intencionalidade pedagógica, que você pode abrir um leque aí, nossa, mas enorme, né? E quando nós pensamos nessa questão da criança, partimos do pressuposto que nós estamos emocionalmente equilibrados e não estamos. Não estamos. E não estamos, né? A Isso pra... Novais, por exemplo, é lá do Vale do Aço. Nos últimos anos nós trabalhamos mais no Vale do Aço, então nossas relações com vocês aí do Vale do Aço, ela tá bem próxima, e toda vez que aparece notícia do Vale do Aço que está com muitos casos e alguns óbitos, inclusive, e até de pessoas próximas, isso abala a gente, né? Então, isso nos abala muito, e dentro desse propósito, quando nós falamos de intencionalidade pedagógica para tocar um projeto, a BNCC ela vai trazer justamente esta realidade do contexto. Porque, independente do que nós estamos vivendo, porque a gente fala no assunto e foge logo, porque isso deixa a gente para baixo É, e impotente, porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode pegar as pessoas e trancar elas dentro de casa, né?
Porque, assim, profissionalmente, alguns têm que sair. Então, quem pode ficar em casa deveria estar em casa para se cuidar e cuidar daquele que é obrigado a sair por causa dos serviços essenciais. Mas aí o sujeito vai para a festa, né? Então, a pandemia não vai acabar nunca se essas pessoas não terem a consciência de ficar em casa quando pode, para que isso diminua rápido, né? Acabe ou diminua. Porque acabar, a gente não tem essa noção, mas que diminua, por exemplo, quando a gente pega quando a gente pega a resolução do Conselho Nacional de Educação homologada pelo MEC, e o MEC diz aceita o ensino remoto até 2021, até dezembro de 2021, isso quer dizer que é possível que nós vamos ter que voltar gradativamente, porque não vai acabar. Não, desculpa, eu falei até errado agora. Não é até dezembro de 2021, é até a pandemia acabar. A resolução foi homologada dessa forma, até a pandemia acabar. Não é que nós vamos ficar nesse ensino remoto aqui até a pandemia acabar, mas já é possível que tenhamos que, se voltarmos, se voltarmos antes da pandemia acabar, quando nós voltarmos, vai ter que ter estratégias para as pessoas que vão ter que continuar em casa, tanto profissionais quanto alunos, e para o menor número, porque as nossas salas de aula são muito cheias, né? O menor número aqui dentro. Ou seja, é incerto mesmo, não tem nada certo. Toda vez que o Estado ou a Prefeitura fala que vai voltar, aparece uma liminar, porque a segurança, né, da vida é o primordial. Então, se nós pensarmos nesse contexto tão complexo, tão confuso, e voltarmos para esse primeiro tópico que nós falamos, que para desenvolver projetos é preciso ter uma intencionalidade pedagógica, o que é essa intencionalidade pedagógica que está lá dentro da BNCC? Uma intencionalidade pedagógica relacionada ao contexto da comunidade em que a escola está inserida. Isso parece ser simples, mas não é. Porque, por exemplo, antes da BNCC, nós entendíamos assim, vamos pegar um projeto. Vamos pegar um projeto aqui na internet e vamos multiplicar esse projeto. Dava para fazer, porque os projetos em geral são assim. Você tem lá o objetivo, tem um tema, um objetivo, uma justificativa, as atividades relacionadas, tem a metodologia e tem lá as formas de avaliar. A gente sempre amou projeto sob qualquer hipótese. Só que quando a gente vai pegar a BNCC, ela vai dizer contextualizada com o local onde a escola está inserida. Um projeto, vou dar um exemplo bem... Não é igual fritar um ovo, não, gente. Você fritar um ovo aqui na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, você vai lá e frita um ovo. Certamente é igual como as pessoas fritam ovo lá no norte de Minas, que é igual como as pessoas fritam ovo no Triângulo Mineiro, que é igual como as pessoas fritam ovo no Vale do Jequitinhonha. Então, contextualizado, como a Marli está falando, não é igual fritar ovo, porque fritar ovo, você frita ovo basicamente igual em tudo quanto é lugar, né? Então, quando você tem um projeto ali, um esquema de projeto, é uma premissa, né, que você pega na internet, como a Marli falou, são premissas ali do que o projeto tem que ter. Mas não que aquilo que você achou na internet é como fritar um ovo, que é igual basicamente em todo lugar, né? Você tem que trazer para dentro do seu contexto, da leitura da realidade, de onde você está, sua escola, da leitura de mundo, né, que você está fazendo ali desse contexto. Então, assim, é o momento de parar e analisar e colocar em prática. Isso não é difícil, né? Porque você está vivenciando sua realidade todo dia. Isso. Então, você sabe o que rola no seu contexto, né? E nós, inclusive, hoje não vamos indicar filmes, até porque para dar tempo de vocês assistirem os filmes que estão na comunidade do Facebook. Se tiver alguém aqui que ainda não participa da comunidade, corre lá, se inscreve. Então, nós não vamos indicar o filme hoje, nós vamos indicar 2 vídeos que nós temos no nosso canal, que um explica direitinho
sobre essa intencionalidade pedagógica, demonstrando essa questão de considerar o valor histórico construído ali pela comunidade para inserir aquilo que é necessário do momento. Então, por exemplo, hoje o Conselho Nacional ele diz nós temos que voltar e o primeiro foco tem que ser o acolhimento socioemocional. Então, o que nós já temos que fazer agora? Procurar projetos a serem desenvolvidos em que a intencionalidade pedagógica nossa seja voltada às questões socioemocionais. Porque isso que Paulo falou do Reino Unido é porque lá a pandemia começou primeiro. E os estudos já puderam ser feitos. Aqui, e sem contar que aqui nossos problemas são muito maiores, nós temos muito mais alunos, então os nossos desafios vão ser muito maiores. Então, a nossa intencionalidade pedagógica, ela tem que ser voltada para o nosso contexto e de acordo com as questões que estão nos afligindo aqui, nesse momento. Então, é por isso. E aí, no meio disso tudo, tem até a Tassiane aqui, que ela até já perguntou aqui sobre a nova Política Nacional de Educação Especial. Tassiane, não é nova, né? É a retrocesso política de educação especial. Porque, assim, infelizmente, é uma questão que é outra live. Depois você pode até sugerir. Um tema É um tema maravilhoso, extremamente complexo, sobretudo nesse momento, né? Mas são questões que é como se, por exemplo, quando a gente pega a BNCC e pensa na construção da BNCC, que ela foi colocada na internet para todo mundo, foram feitas audiências públicas, foram feitos isso, foram feitos aquilo, foram feitos de um governo para o outro. Ela já tem muita gente que reclama dela, tendo tido a oportunidade de participar dela e não participado. E quando mudou de governo, o governo foi lá e tirou algumas questões e colocou umas outras pequenas coisas que vão fazer uma diferença negativa. Isso quando a gente fala negativa, principalmente com relação ao ensino médio, né? Porque com relação à educação infantil foram ganhos. Exato. Com relação ao ensino fundamental tem umas questões para que com essa autonomia dá para administrar, mas com relação ao ensino médio é mais complexo mesmo se passar da forma que está. Porque ela ainda tem momentos ainda de discussão. Se a BNCC, que teve toda essa discussão, é complexa, imagina pegar a Política Nacional para a Educação Especial e mexer nela sem conversar com ninguém. Então, infelizmente, esse é um tema, assim... não dá para dar uma opinião numa sentada. Que ela falou, faz uma live sobre o decreto. Lindo, vamos pensar nessa live aí, porque... É um tema que é muito caro para nós também, que é a educação especial, que é polêmico lá, né? Que é muito polêmico. Então, beleza, nós vamos conversar sim sobre essa questão. E é como você falou, né? O STF ele mexe, né? Tem coisas muito absurdas que não dá para passar. Então a gente tem que acreditar na política da justiça do nosso país ainda, né? Então é isso, essa a questão. Além de estarmos vivendo num período de pandemia, nós estamos vivendo num período que nem nós adultos estamos emocionalmente equilibrados para cuidar dos nossos alunos, principalmente porque as políticas públicas não estão adequadas ao cuidado com a resolução, tá, de problemas. E sim trazendo mais problemas. Então, tudo isso nesse ano, para nós, parece que é um desafio, é uma mudança de era mesmo. E mais do que nunca, nós vamos ter que, então, focar no trabalho com projetos, porque o trabalho com projetos, ele é possível ter continuidade. Ele não é solto. Exato. De você dar lá aula. Quando você cria um título do projeto... Quando a gente tem o projeto Criança que Lê, e o Família que Lê. Quando nós voltamos da cidade, que nós fomos lá no Criança que Lê, e que nós demos de presente a coleção Criança que Lê, que a gente volta anos depois lá na cidade para fazer o projeto, ou o Jovem que Lê, ou o Família que Lê, as crianças olham,
Ted, chama a gente de Lili e o Ted, os jovens até, né? Porque quando a gente fala de sai lá dos anos iniciais, Dionísio que fala muito isso. Um ano para o outro eles já viram jovens, né? E aí, às vezes, a gente chega lá no sexto ano, sétimo ano, e eles estão brincando com a gente de Lili e Ted, porque lembram da gente. Por quê? Por causa do nome do projeto. Então, desde a escolha do nome, já tem efeito positivo um projeto. Então, às vezes, você estuda naquela escola, se tem um projeto que você vivenciou, e seu filho vai estudar lá também, já criou um vínculo com aquele projeto. Então, o projeto ele precisa ter essa intencionalidade desde o título e vai criando vínculos e vai contextualizando o que se está vivendo no momento com o que está proposto lá dentro da BNCC. E aí a gente entra no segundo tema, que aí você fala assim, mas eu faço o projeto como? Através das metodologias ativas. Exato. E assim, gente, vocês percebem a importância do projeto, vocês sabem melhor do que nós a importância dos projetos, principalmente, né, quando você utiliza as metodologias do processo do projeto, né, com suas metodologias e tudo mais, né? Então, a perspectiva de continuidade através do projeto. Então, dica, educadores e educadoras, pelo amor de Deus, não existe projetinho. Ah, eu vou fazer aqui um projetinho. Gente, você vai fazer um projetinho, seu resultado vai ser zerinho. Porque você já está falando de projetinho em algo que é importantíssimo. Então não existe projetinho. Todo projeto é projeto. Todo projeto é projeto, né? Ah, a amplitude dele é minha sala de aula, por isso que ele é projetinho. Não, ele é um projeto que tu está aplicando na sua sala de aula, ponto. Não existe projetinho. Risca projetinho. Que aí você já tá. Chega a ser pejorativo você falar projetinho. Uma vez nós fomos negociar, né, Marli? Num lugar lá e falaram, não, porque estão com um projetinho aqui. Nós viramos as costas e fomos embora. Projetinho, né? Eu estou trazendo um projeto de incentivo à leitura para você aqui, para 3 mil alunos seus. O cara estão com um projetinho. Viramos as costas e fomos embora. O cara não entendeu nada, projetinho. Né? Você vai impactar 3 mil crianças, vai 12 mil adultos e está fazendo projetinho. Então não existe projetinho, gente. Existe projeto. Porque o projeto... Devido à importância dele, né? Tem que ter esse entendimento. Porque o projeto é um propósito. Pronto. Ele é um propósito. É parte do princípio que nós temos um problema e para resolver esse problema, ou seja, para sair de um ponto A e chegar lá num ponto B, eu preciso de algumas estratégias. Essas estratégias estão dentro do projeto. Então, o projeto, o menino... Que são soluções. Que são soluções. São soluções. Por exemplo, o nosso maior problema nas escolas hoje são banheiros. A gente perde o sono pensar no banheiro. Porque não tem água direito no banheiro, não tem as torneiras. O menino... Não tem higienização. Não tem higienização nenhuma. É difícil. Né? Não é que não tem nenhuma, mas assim, a maioria das vezes, o aluno, ele vai no banheiro e ele faz o xixi e sai correndo. E ele não lava a mão. Então, é preciso fazer um projeto de higienização, de cuidado... de autocuidado. De autocuidado, que está na competência geral da BNCC, para qualquer idade e até para nós adultos. Porque também tem professor que sai e não lava a mão, né? Então, assim, porque são hábitos que tem lá da casa, de um e do outro, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para o problema não como, isso é um problema. Não, mas como uma oportunidade de criar um projeto para solucionar aquele problema. Aquele problema é a chave para as metodologias ativas. Porque quando a gente fala intencionalidade pedagógica através das metodologias ativas, a gente pensa a metodologia ativa assim, o projeto é uma metodologia ativa. Não é só isso. A metodologia ativa é um percurso pedagógico diferente da nossa aula dada. Eu vou dar aula hoje. Não. A ação do projeto é a aula que você daria. Então, você não dá mais aula.
Você não faz um projetinho. Você não para a aula para fazer uma atividade do projetinho. Não. Eu desenvolvo esse projeto e dentro desse projeto eu tenho essas e essas e essas alternativas. Porque quando eu pego o conceito metodologias ativas que está lá na BNCC, eu vou entender assim, até antes da BNCC, a gente dava um conceito, é preciso lavar a mão, né? É um conceito. É um conceito. É um conceito. É preciso lavar a mão. Esse é um conceito. Quando eu trabalho com metodologias ativas, o conceito... Posso? Continua Útil. Perdoa, Eu Gleice. arredei o microfone aqui porque ele estava no campo do meu braço, entendeu? Deu Tá certo? não, tá certo. Deu certo. Então, o que acontece? Obrigado. Quando eu trabalho com as metodologias ativas, eu inverto essa lógica. Ao invés de eu vou lá e dou o conceito para o menino, olha, você tem que lavar a mão por isso, por isso, por isso. Eu inverto, eu faço uma provocação. Essa provocação é o meu propósito. Então, eu vou fazer com que ele tome a ação de fazer pesquisas, por exemplo, para ele fazer a reflexão e aí, então, ele chegar ao conceito. Porque ele, então, teve um percurso de pesquisa, de conversa. Eu lembro que, assim, quando eu chego na cidade, quando eu chego na cidade ou casa, qualquer lugar que eu chego, e o vaso não tem tampa, parece que eu escuto a minha mãe falando comigo. Porque a minha mãe criou a gente assim, tem que tampar o vaso para dar descarga. E minha mãe sempre foi muito bravona, porque a gente era muito levada, né? Ela estava certa para criar sozinha 3 filhos. Então ela tinha umas metodologias assim Ativas. ativas desde aquela época. Olha, ela falava. É de solução, né? É de solução. Ela falava. E é emoção. Um propósito. Ela queria resolver o problema e ela então tratava e a gente sempre fala aqui que o cérebro ele só aprende quando ele se emociona, né? Então ela dizia assim: se você dá descarga com com a tampa do vaso aberta, os cocô vão subir e vão na sua escova de dente. Quando você for escovar, vai estar escovando o que está saindo do vaso. Quer dizer, ela está corretíssima. A gente ficava morrendo de medo de estar escovando o dente com cocô. Então, assim, aí você vai... Cocô voador. Que são os coliformes fecais, que ela não sabia falar isso, mas Quando você vai nos protocolos sanitários, dizem lá que todo vaso tem que ter a tampa fechada. Aí você vai lá na escola, que tampa que tem? Que escola que tem todos os vasos tampa? E outra coisa, se a tampa não for higienizada, que você sempre fala isso nas aulas, é pior do que a tampa. Ou é pior do que sem tampa, se a tampa não for higienizada. Então, para você, olha a história que eu tô contando aqui para vocês, para falar da importância do percurso metodológico que é preciso ser considerado para a criança aprender um conceito de limpeza, de autocuidado, né? Então, esse propósito, ele precisa ser despertado através da conversa, através da escuta. Eu contei o caso aqui da minha mãe, mas é possível que o professor faça isso com as crianças. Então, dentro dessa inversão de apenas eu dizer, você tem que lavar a mão porque lavar a mão previne do coronavírus. Você fazer uma provocação, gerar um projeto, criar um título junto com eles, e esse título ter o propósito de levar do ponto A para o ponto B. Se o ponto A for essa questão de higienização, como que eu vou fazer para chegar lá no ponto B, para as crianças higienizarem-se com cuidado, mesmo, por exemplo, não tendo tampa no vaso do banheiro da escola, né? Então, são reflexões que a criança de qualquer idade é capaz de fazer, de qualquer idade. Desde que você conte história, de que você faça uma provocação, de que você aponte o problema e chame ela para ser protagonista para solucionar esse problema, né? E para isso, aí vocês vão falar assim, mas onde que eu acho
algo já escrito, por exemplo, o projeto pronto. Nenhum lugar não vai ter, você que vai ter que construir. Desde que você considere, por exemplo, esse problema que eu tenho aqui, que eu percebi da minha turma ou da minha escola, esse problema, ele se encaixa em quais das 10 competências? Aí você já vai colocando as 10 competências. Se for dos campos de experiência da educação infantil, ó, só de lembrar aqui, corpo, gesto e movimento, se encaixa. Agora, quais habilidades de corpo, gesto e movimento que estão ali no campo de experiência? Ou o eu, o outro e o nós. Então, vocês vão identificando, e já vai ficando fácil. Pegou as 10 competências, pegou quais campos de experiência que se adequam àquela necessidade, escolhe as habilidades prioritárias e vai desenvolvendo as atividades a partir da conversa com essas crianças. Se for do ensino fundamental, gente, tem as competências específicas. Vocês lembram que nós falamos aqui do professor Luiz Felipe, que é um professor de matemática, que venceu o último prêmio Professor Nota 10, Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Construindo um projeto a partir das 8 competências específicas de matemática. A gente até trouxe aqui, assim, no papel, poderia até o Gleison ter colocado ali, que ele faz aquele negócio de compartilhamento de tela, mas nós fizemos simbolicamente assim, o professor, ele precisa ter o papel para ele pegar e ele identificar. Ele precisa conhecer essas competências específicas. Essas competências específicas, elas vão fazer você entender a BNCC mais do que qualquer editora. Porque você pega, por exemplo, se eu tenho... Então, vamos lá. Aula, rapidão. 5 minutos para aula. Olha só, se eu pego, só para entender o raciocínio de como que eu consigo pegar a intencionalidade pedagógica através das metodologias ativas, fundamentando nas competências específicas. Nós falamos que eram os 3 temas mais importantes desse assunto de hoje, né? Então, para eu fundamentar as minhas metodologias ativas dentro da intencionalidade pedagógica, qualquer problema que apareça na sua escola ou na sua sala de aula, você vai encontrar uma competência específica da área, se for na educação infantil, nos componentes, se for do ensino fundamental, nas competências específicas. Então, peguei as 10 competências. Você acha, tá lá. Tá lá. Tá lá. Não tem como não ser achado esse trem. Tá lá. Ó, Marilene, ai, que Boa bom noite, rever Marilene. vocês Boa noite, também. Vicente. Abração para todos vocês aí. A Ó, Dona Bia, Maria. Boa noite aí, Dona Maria. apareceu, ouviu eu contando o Boa caso. noite, a Bia, a Beatriz. Show de bola. Boa noite para todos. Olha só, então o que acontece? Eu sou professor lá dos anos iniciais. Se eu sou professor dos anos iniciais, eu vou ter que pegar todas essas competências específicas, menos a de inglês, né? Menos de língua inglesa. Se eu sou professor dos anos finais, eu vou pegar só aquele que eu trabalho com ele. Mas como essas competências específicas aqui, elas são do 1º ao 9º, porque ela vai ter a forma de trabalhar diferenciada, mas elas são as competências que eu devo trabalhar durante todo o ano, eu preciso ter conhecimento disso. Então, por exemplo, linguagens. Eu tenho aqui 6 competências. Então, dentro de linguagens, tem língua portuguesa, tem artes, tem educação física e tem língua inglesa. Então, se eu sou professor lá dos anos iniciais, então eu tenho 6 competências de linguagens, mais 10 competências de língua portuguesa, mais 9 de artes e mais 10 de educação física. Se o professor for separado de educação física, ele vai pegar linguagens, as 6 de linguagens, mais as 10 de educação física. Impossível que o professor de educação física não vai conseguir encontrar aqui dentro os objetivos para ele desenvolver um projeto dentro daquele problema que foi levantado. Se é um professor de língua inglesa,
a linguagem mais língua inglesa, né? Que aí no caso dos anos finais. Se for de ciências humanas, as 7 de ciências humanas. Se for de história, as 7 de humanas com mais 7 de história. Se for de geografia, as 7 de humanas, repete, né? Com as 7 de geografia. Se for de matemática, que foi aquele caso que nós trouxemos no outro exemplo, na outra live aqui, o professor de matemática pegou as 8 competências específicas de matemática, porque ela é só uma, não divide igual as humanas que dividem em português, em geografia e história. Então, ele pegou aqui as de matemática. Se for de ciências, as 8 de ciências da natureza. Se for de ensino religioso, as 6. E aí é que mora o perigo, né? Por exemplo, tem muita gente que não gosta da BNCC porque fala, a BNCC, ela tem, inclusive, até o nome ensino religioso até hoje. Mas se a pessoa pegar as 6 competências específicas de ensino religioso, não vai estar falando nada de religião. Vai estar falando dessa consciência dos pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos dentro do ensino religioso. Então, quando a pessoa fala assim, ensino religioso, tá atrasado, não tem que ter ensino religioso. Não leu, porque lá dentro está dizendo, essas 6 competências específicas vão ter várias habilidades ali dentro que você vai escolher e nenhuma delas está falando para você idolatrar uma religião e fazer o que com a outra? O contrário? E rechaçar a outra. Não está em nenhum momento. Então, é preciso... Você tem lá a BNCC, que é grandona, 900 páginas, mas se você pegar as 10 competências e pegar as competências específicas, daqui de dentro saem projetos maravilhosos. E por que a gente fala disso, da importância dessas competências específicas? Porque esse documento aqui é do INEP. Esse documento aqui é o documento referencial para fazer as matrizes do SAEB. Então, as provas que virão no novo SAEB não virão mais com os descritores, virão a partir das competências específicas. Então, se nós, dessa geração, não... E aqui está explicando tudo direitinho. Então, é por isso que a gente fala, a BNCC é um documento que existem documentos para aprender a ler a BNCC, né? Então, esse talvez seja o momento, eu sempre brinco assim, que eu vim do magistério, eu passei pela LDB, passei pelo PROCAP, passei pelo PCNs, passei pelos DCNs, passei pelo CBC, aí veio o PNAE, que você é da turma do PNAE para cá, né? Esses 10 anos aí. Muitas dificuldades nós tivemos para estudar esses documentos e nem todos eles, como o Paulo falou, alguns são diretrizes, outros parâmetros, não tinha a legislação igual é a BNCC. Efetivamente nunca foram cobrados. Cobrados de forma assim, por exemplo, tinha os descritores para algo, mas não tinha uma matriz para cobrar na prova. Então você trabalhava algo, chegava na hora da prova, caía outra coisa. Então parecia que a gente ensinava e não chegava a um resultado. Daí sempre aqueles comentários que a gente encontra, tudo que caiu na prova é o que eu não dei, não está relacionado com a matéria que eu apliquei. Agora isso acabou, né? A partir aqui do que tem no SAEB, você vai saber exatamente qual que é a construção da avaliação externa que vai ser feita. Então, já... Engenharia reversa, né? Engenharia reversa. Você sabe o que vai ser avaliado, você parte do que vai ser avaliado para, né? Você parte da frente para trás. Exato. Não é de trás para frente, não. Você parte lá da frente, que é onde vai ser cobrado o resultado, para trás, que é lá onde você tem que iniciar para chegar nesse resultado. Quer dizer, já está sinalizado o que vai ser avaliado. Olha aqui que rico. E não tínhamos, né, essa perspectiva, não sabíamos, né? Então hoje você tem um direcionamento muito claro do que será avaliado,
né? E muito claro do que você tem que buscar. Inclusive tem as transições, né, Marli? É As isso que eu ia dizer. transições, as transições são Ah, fantásticas. Como é que eu tenho que entregar meu aluno do quinto ano para o sexto? Como é que eu tenho que entregar meu aluno do segundo período da educação infantil o para o primeiro primeiro ano. ano do Ah, fundamental? Quer dizer, ah. até isso tem agora, a entrega, como que deve ser essa entrega? Mais uma vez, né, engenharia reversa, planejamento reverso. E daí a gente fala assim, muitos professores e pedagogos, secretários de educação, muita gente não está estudando sobre isso. Tem muita gente estudando, mas tem muita gente que não. Só que assim, ninguém quer saber se você está estudando ou não está estudando. As avaliações do SAEB, do novo SAEB, vão vir a partir disso. Então, o grande lance o Paulo sempre fala, e eu gosto muito de repetir, a salvação é individual, né? Aí, Então, quem já está trabalhando a partir de projetos com foco nas metodologias ativas, a partir das competências específicas, já está tendo resultado. Quem ainda está acreditando que a BNCC não vai ser implantada, que isso vai cair por terra, que vai vir algo de cima para te ensinar, não vai. É cada um que tem que abre o olho. buscar, né? Cada um que tem que buscar Ah, para conseguir compreender da melhor forma o que está escrito, é, atrelando a realidade do seu município. Então, para isso, você tem que ter autonomia. Por isso que a gente sempre diz que para ter autonomia, você tem que estar empoderado. Agora, para você empoderar, você tem que estudar. E é muito interessante, o Paulo tem uma aula mesmo num dos cursos nosso, que ele explica sobre a hierarquia dos verbos, lá na taxonomia de e Bloom. assim, vamos, esse negócio de estudar, você fala, mas estudar. Gente, existem os benditos módulos, tanto rede estadual quanto rede municipal. Todo lugar tem Assim. módulo, né? Os Uhum. módulos precisam ser definitivamente aproveitados com isso, É. né? Com isso, não tem muito o que ver, porque já protelaram a cobrança, né, Marli, em 2020, obviamente, Porque né? 2021 ia ser de Ia monitorar. ser monitorar, Não agora vai ser. inverteu. Então vamos implantar em 2021 para monitorar em 2022. Então É, nós ganhamos, de certa forma, um ano, né, no meio dessa balbúrdia que está a educação, né? Porque situação totalmente atípica. é, Então não tem gordura mais para ser queimada. exato. Ó, a Marilene é da época do Procap também. A gente está aí bem, a gente está firme, hein, Marilene? Porque tem 300 anos o Procap, mas a gente aprendeu muito no proletramento, no proletramento também, exatamente, também sou dessa época. Então, o que que ocorre? Quando o Paulo ele cita lá numa das aulas dele sobre a hierarquia dos verbos, Taxonomia de Bloom. na taxonomia de Bloom, dá para a gente perceber bastante, por exemplo, quando a gente pega esse documento aqui, que é o documento da matriz curricular, quando a gente pega álgebra, então, por exemplo, a gente tem como saber na prova se a prova vai cair uma questão que seja para o menino resolver ou para o menino identificar. Então, não tem como não apaixonar com esse documento. Porque que é a engenharia reversa, então. Então, se eu sei o que vai cobrar, eu vou saber quais habilidades prioritárias eu vou trabalhar mais. Não adianta eu ficar trabalhando com o menino para ele resolver uma questão numa série, sendo que na hora da prova vai cobrar para ele identificar e não resolver. Ou então o contrário na série. Então, a anomalia que existia entre não ter conexão que está sendo dado na sala de aula e o que, que vem na avaliação externa, acabou. Acabou. Essa anomalia não existe mais, né? Resumão. Paulo, acabou. Acabou. Vamos lá, 8 minutos. Gente, que prazer falar com vocês. Olha só, o tempo passou tão rápido. Vocês no comentário aqui maravilhoso. Nosso Deus, meu grande amigo aqui, o Eric, aqui Então, também, em a resumo, Marli, a Valdirene. Olha que saudade, Valdirene de São Sebastião do Maranhão, não é? Maravilha. então os projetos pedagógicos alinhados à BNCC, a base dele é isso daqui, né? As competências gerais e as competências específicas. Através das metodologias ativas, com intencionalidade pedagógica. Pronto. Dica de livros. Quem quiser saber mais sobre isso, vocês vão pesquisar pela autora Lilian Bassic. Nós A vamos Lili- publicar lá, deixar no grupo, né? A Vamos. dica. Nós vamos colocar lá. A Lilian Bassic, ela escreve sobre ensino híbrido,
sobre metodologias ativas, sobre aprendizagem a partir dos projetos. Essa aprendizagem baseada nos projetos, a metodologia STREAM, que é mais a área de Paulo aí, mas a gente fala nisso noutra live, né? Então, pesquisem sobre a Lilian Bassic, porque se você falar assim, como que eu faço o projeto? A mais atual é a Lilian Bassic. Tem muito videozinho dela no YouTube, maravilhoso, que ela explica, porque está bem relacionado com essas questões da metodologia ativa da BNCC, que está posto na BNCC, e tudo a ver com o ensino híbrido, que ela já escrevia sobre ensino híbrido antes da pandemia chegar. E na né? amplitude do que é o ensino híbrido, Que né? depois a gente pode também Depois a gente pode abordar conversar também, né? sobre essa questão aqui. Então, nós esperamos, Arlete Novaes, que você tenha gostado, vocês todos, mas quem sugeriu esse tema foi a Arlete, lá de Timóteo, quando ela disse para a gente falar um pouco mais sobre esses projetos pedagógicos. Eu estou vendo ali os coraçõezinhos subindo, eu amo os coraçõezinhos subindo, gente. Nós queremos, então, fazer o seguinte para a gente finalizar. As dicas de vídeo. O do livro que você colocou ali, Paulo. É. Então, nós vamos colocar lá de 2 vídeos, que um é sobre metodologias ativas e outro sobre intencionalidade pedagógica. Do nosso canal do YouTube. Do nosso canal do YouTube, nós vamos colocar lá no grupo, vocês assistam, é curtinho, e aproveitem e se inscrevam no canal do YouTube, que tem muita coisa legal lá. E também se inscrevam lá no... Se inscrevam não, entrem lá no canal, nesse grupo de Facebook, porque lá, nessa comunidade, tem também os mapas mentais das Movimento lives. Primavera-Verão da Leitura. Então, olha só, conta aí o caso que brigaram com a gente, que a gente fez. Traz pra cá. Disseram que nós estávamos muito econômicos, né? Como é que chama? No sorteio. Nos sorteios. Então hoje nós decidimos fazer mais um sorteio também. Então nós vamos estar sorteando As Minhas Aventuras com Lili e Ted, que vocês já conhecem, nessa coleção. E vamos estar sorteando Lili e Ted do Educador. Mas conta tudo direito. É porque a gente fez na outra live o sorteio do Jovem que Leu o Mundo, né? E o Jovem que Leu o Mundo, ele é mais para os anos finais. E a turma da educação infantil e dos anos iniciais ficaram brigando com a gente para a gente fazer o sorteio desse aqui. Só que esse aqui nós vamos fazer diferente. Rapidão, 5 minutos chegou para o a gente momento. falar. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma foto, Paulo. Gleison, tampa lá pra nós. Gente, é o meu galo, gente. Às 4 da manhã. Só apertar lá no apertar o encerrar. recusar ali, ó. Só no recusar Ali, ali. ó, recusar ali. Aí, gente. Ó, obrigado, Meu gente. galo, para lembrar do Vale de Jequitinhonha, é claro, né? Um galo aqui em Belo Horizonte. Ó, chega pra cá, Paulo, pra gente fazer pra gente fazer um... Ó. Vai ser essa foto, tá, gente? A gente vai printar essa foto. Vai ser assim. Nós vamos colocar essa foto tanto no... Ó, a Catiana. Catiana ganhou... Ó, daqui a pouco a Catiana vai ganhar outro livro. Vai ser o seguinte. Nós vamos postar esta foto tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí, então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão comentar lá o que foi que vocês mais gostaram nessa live. O que eu mais gostei foi isso. E indica uma pessoa, marca alguém, só uma. Porque aí no sorteio, que vai ser sexta-feira, vai ganhar então o kit. Você, que for sorteado, e também quem você indicar. Mas não pode, olha só, não pode colocar 2 pessoas no mesmo comentário, tá? Só uma. Então, eu vou dizer lá, gostei mais da indicação do livro, por exemplo. Gostei muito da indicação. Ou então, algum tema que a gente falou aqui, algum ponto que você mais gostou, você diz, gostei mais disso. E eu vou escrever, por exemplo, e vou marcar o Paulo. Só o Paulo. Se eu for sorteada, eu ganho e o Paulo ganha. Se você quiser indicar mais pessoas...
comentários diferentes, porque a gente vai Não sortear. adianta marcar um monte de gente no comentário só. Se quiser pegar mais indicação, você comenta mais. A Sônia que está devendo endereço para nós. Exatamente. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Então, o que que acontece? Será um prazer fazer esse sorteio. Nós vamos fazer esse sorteio na live de sexta, não de quarta, para dar tempo mais para vocês. Sexta-feira. E então nosso segredinho vai ser esse, tá bom? Nós não vamos nem colocar a legenda, vamos colocar a foto e falar assim, segredinho valendo. Quem assistiu essa live toda, ela aqui ao vivo ou então gravada, vai identificar o que mais gostou, vai indicar alguém e vai concorrer ao kit do Lili Teste do Educador. Lili Teste do Educador são ali 10 livros para a criança ler, desenhar e colorir, e aqui tem os 10 projetos para trabalhar com os 10 livros. Nós esperamos vocês na quarta. Se cuidem, usem máscara se precisar sair, e não deixem de avisar os amigos também para se cuidarem, porque agora não somos sozinhos, né? Um está cuidando do outro. Esqueci de alguma coisa? Tá tudo lindo e maravilhoso. Então, beijo. Valeu, turma. Muito obrigado. Boa Tamo noite a juntos. todos. Cuidem-se, tá? Muita empatia aí. Vamos um cuidar dos outros aí. Por aí a gente faz a travessia e sai do outro lado aí desses desafios. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.